Boa noite. Manifestantes se reúnem no centro de Santos. Os comerciantes fecharam as portas mais cedo para se proteger do vandalismo. O comércio baixou as portas mais cedo. Para alguém perder a cabeça aí, querer quebrar tudo. Então é melhor ir embora também, até por causa de não vai ter mais ônibus. Até para casa aí quem vai de ônibus vai ser meio complicado. O ponto de encontro desta vez foi na Praça dos Andradas, em frente à rodoviária. Pouco mais das 5 horas da tarde e centenas de pessoas já estavam aqui na praça. E a polícia só observava. Muitos que estavam por ali não sabiam qual seria o destino certo da passeata. A entrada de Santos era o mais provável. A gente vai ir até a entrada de Santos, né, a principal entrada, para a gente parar ali. Ainda está sendo decidido onde vai ser feita a manifestação aqui. A manifestação ganhou força pelas redes sociais. O estudante Felipe aproveitou o momento para fazer mais um registro na internet. Tudo em tempo real. Com a internet, a gente pode mostrar para todo mundo que isso aqui está sendo verdade. Isso foi tudo marcado em eventos, pessoas dizendo encontro, vai lá, dá uma força. A gente viu pela internet e diante de tanta corrupção, de tanta roubalheira que está havendo no Brasil, a gente resolveu aderir. O Brasil já está cansado dessa falta de retorno dos impostos que a gente paga. Passe livre quando? Já! Passe livre quando? Já! Em Cubatão, neste momento, manifestantes também protestam. Um grupo fechou a Cônego Domênico Rangoni e segue rumo ao trecho da Via Anchieta. Já em Guarujá, cerca de 500 pessoas se reuniram na Praça Horácio Laffer, no bairro da Enseada, e seguem de forma pacífica até a prefeitura. Depois de mais um dia de protestos, moradores da área continental de São Vicente estão assustados com tanto vandalismo. O micro-ônibus que foi incendiado ainda estava em uma das principais vias da área continental, chamou a atenção de quem passava. Foi o que sobrou da manifestação desta quarta. Funcionários da prefeitura tiveram trabalho para retirar os restos de pneu queimado e sujeira da avenida. É uma pena que no meio de tanta paz, né, dos movimentos, esteja um pessoalzinho que estava aproveitando isso para fazer vandalismo, quebrar patrimônio público. É uma pena, é uma lástima. Esta agência bancária também não escapou do vandalismo. Os vidros da frente foram destruídos. Enquanto funcionários tentavam colocar tudo em ordem, a PM dava apoio. Na mesma avenida do bairro Rio Branco, lojas depredadas. Situação pior ainda neste supermercado na Vila Margarida. As prateleiras ficaram vazias, a geladeira foi parar do lado de fora e os vândalos ainda atearam fogo e espalharam os produtos pela via. Não é correto, né? Mas é tipo de uma justiça que o povo está fazendo com as suas próprias mãos. Nem este carro escapou, foi incendiado. É bem triste, é bem terrível mesmo as ações do vândalo que está acontecendo aqui na área continental, porque eles estão aproveitando a manifestação que está tendo em todo o Brasil para fazer as badelas dele. E o subprefeito disse que vai tomar providências urgentes. Nós já acionamos a Polícia Civil, acionamos a Polícia Militar, a nossa Guarda Municipal, embora a Prefeitura não tenha muito poder de polícia para isso, né? Mas estamos tomando as devidas providências que é necessária. O trânsito na Ponte dos Barreiros, que dá acesso à área continental de São Vicente, só foi liberado às 3 da manhã. A polícia foi obrigada a fazer um bloqueio no caminho para proteger a população dos atos de vandalismo. Cansados de esperar, alguns motoqueiros preferiram empurrar os veículos. Houve tumulto em vários bairros da cidade. Cerca de 30, 40 não é manifestantes, eram vândalos mesmo. Eles tentaram invadir aqui para depredar e a gente se posicionou e iria utilizar a força, né, gás de pimenta, tonfa, e não chegaram a entrar, não deixamos. Tinha reivindicação, não é por conta de passagem de nada, simplesmente se posicionaram aí, começaram a gritar, ofender, falar palavrão. No fim da tarde, este ônibus foi alvo dos manifestantes. Eles também tentaram colocar fogo em outros coletivos. Os passageiros tiveram que descer no meio do caminho e seguirem a pé. Mais uma vez, a população foi prejudicada. Muito ruim. Cansada do trabalho, né? Estou vindo de 2 empregos e estou aqui, ó. Cansada, né? Vindo do trabalho, a gente está bem chateado com a situação. E você? Eu também, bastante.
A gente tem que descer na pista para ir a pé até. Cansada, é um sufoco. Terrível, terrível. Vai ter que andar muito ainda para chegar em casa? Muito. No final da tarde, as vans já não circularam na área continental em São Vicente. E o comércio estava de portas fechadas antes das 17 horas. No momento, há registros de vandalismo na cidade. Um micro-ônibus foi incendiado na Avenida Penedo, no bairro Catiapuã. Incêndio destrói casa noturna em Guarujá. Os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já. Um incêndio destruiu uma casa noturna em Guarujá. O fogo começou por volta das 3 da manhã e levou cerca de 2 horas para ser controlado. Não sobrou praticamente nada da casa noturna. O vídeo mostra a intensidade das labaredas que começaram durante a madrugada e logo se propagaram. O local estava fechado. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para conter o incêndio. O fogo ficou muito grande, ele acabou, devido à dimensão lá do estabelecimento ser muito grande, ele se propagou muito rápido. Então houve a dificuldade no combate devido a esse problema. Foram necessários 40 mil litros de água. Até a Brigada de Incêndio da margem esquerda do porto deu apoio. A preocupação era que o fogo passasse para os comércios vizinhos. Foram protegidas porque em determinados pontos do estabelecimento ele tem paredes de alvenaria. Então essas paredes acabaram segurando o fogo para que ele não propagasse. O quarteirão inteiro ficou sem energia elétrica. A área foi toda interditada porque o risco de desabamento ainda era real. Aquela parte da parede vai ruir a qualquer momento, tanto é que nós permitimos aos proprietários do primeiro estabelecimento e do estabelecimento à esquerda que retirassem imediatamente o material perecível, porque nós não sabemos quando a empresa de energia poderá restabelecer a energia no local. O dono ainda não tem ideia dos prejuízos e as causas do incêndio devem ser apontadas pela perícia nos próximos dias. Ainda em Guarujá, bandidos explodiram o único caixa eletrônico da Praça 14 Bis. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia não informou se eles conseguiram levar o dinheiro. O shopping, que fica ao lado do equipamento, não foi afetado pela explosão. A casa do ex-prefeito de Itanhaém, João Carlos Forcel, foi invadida por bandidos na manhã da última quarta-feira. 6 homens armados e vestidos com blusas da Polícia Civil renderam o segurança da família e entraram. Eles levaram joias, eletrodomésticos, dinheiro e um carro que foi abandonado em seguida. Ninguém foi preso até o momento. A decisão do Senado de aprovar o projeto de lei conhecido como Ato Médico desagrada outros profissionais ligados à área de saúde. Hoje teve protesto em Santos. Cartazes, nariz de palhaço e apitos. Estudantes de fisioterapia da Unisanta partiram da porta da universidade rumo ao centro de Santos para protestar. Está sendo importante para evitar que haja um monopólio do médico em relação aos profissionais de saúde e evitar que a nossa profissão, assim como a profissão de vários outros profissionais na área de saúde, sejam comandadas apenas por médicos. E eu acho que isso vai acabar levando a uma sobrecarga do médico e vai piorar a saúde para todos, não só em relação aos profissionais, em relação à população também. O médico ele prescreve a terapêutica médica. Os outros profissionais prescrevem as suas terapêuticas. O dentista prescreve a sua terapêutica odontológica, o farmacêutico vai fazer a sua prescrição, o nutricionista, o fisioterapeuta faz a sua prescrição. Então, na realidade, a grande luta é que alguns artigos que existem dentro da lei não sejam tomados como um encastelamento da classe médica, no sentido de o médico se sobrepor a todos os demais profissionais de saúde. Para o ato médico virar lei, basta a presidente da República assinar o documento. Todo mundo é formado em nível superior, faz pós-graduação e sabe daquilo que está fazendo no atendimento do seu paciente. Vai prejudicar todo o processo e a filosofia do SUS e o atendimento da população já é de má qualidade, vai ficar muito pior com a aprovação total dessa lei. Termina amanhã o prazo do governo do estado para vacinação contra a paralisia infantil. Na região, apenas 68% da meta foi cumprida. Crianças entre 6 meses e 5 anos devem tomar a gotinha. Para a poliomielite continuar erradicada no país, a vacinação é fundamental.
A relação dos locais de vacinação na Baixada Santista você encontra no santaportal.com.br. Rochas enormes espalhadas por vários morros de Santos podem colocar em risco a vida de moradores. Por isso, um projeto para a retirada ou intervenção desses blocos deve ser feito. A constatação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas chamou a atenção. Das 5.000 casas construídas nas encostas dos morros de Santos, quase metade está em locais de risco alto. O laudo mapeou 22 áreas críticas e viu que há necessidade de intervenções nos blocos rochosos. O trabalho é feito em parceria com a Defesa Civil. E agora passa para as demais secretarias que vão fazer a licitação, vão acompanhar essas obras. No último verão, 9 ocorrências com essas pedras enormes foram registradas. Ninguém ficou ferido. 19 escorregamentos de terra também foram atendidos pelos técnicos da Defesa Civil. Os problemas dos morros se concentram principalmente nos meses de verão, de dezembro a abril, mas não só, né? Você pode, em épocas agora mesmo do inverno, ter um vazamento extemporâneo e ter algum problema. Então o problema ele persiste durante todo o ano, mas se concentra principalmente nos meses de verão. Esses projetos agora, objeto dessa matéria, ainda levam um tempo para a execução, são 6 meses para o projeto. A gente espera que, se não para esse verão, pelo menos no próximo. As intervenções devem custar 6 milhões de reais. O dinheiro vem dos governos federal e municipal, mas enquanto os trabalhos não começam, a população pode cooperar. Não descalçando os blocos, não tomando cuidado com a condução das águas servidas, né? Conduzindo a água para a rede de drenagem, não fazendo corte no morro, nem aterro e não retirando a vegetação. Uma audiência pública foi realizada ontem à noite na Câmara de Santos para discutir propostas e ideias para o carnaval do ano que vem. Participaram da audiência pública lideranças das escolas de samba e a comissão especial de vereadores, criada para dar o suporte ao carnaval do ano que vem. Planejamento é a palavra de ordem. Então o que a gente está querendo é uma melhoria para o Carnaval de Santos, porque o Carnaval de Santos já foi um dos melhores do Brasil, segundo do Brasil, né? Melhor do que o Carnaval de São Paulo, enfim, né? E a gente vê que nós perdemos muito, principalmente depois daquela parada que nós tivemos, né, de 2001 a 2005, quando muita gente saiu do Carnaval de Santos, foi para São Paulo, acabaram gostando. As escolas querem aumentar a arrecadação para melhorar o nível do desfile. Para o espetáculo crescer, ele precisa crescer também em volume de recursos, porque se a gente sofre uma comparação injusta. Sempre se compara o Carnaval de Santos com o Carnaval do Rio e de São Paulo. Só que não se compara os recursos que as escolas dispõem para desfilar com os recursos que as escolas de São Paulo e do Rio recebem. Porque nosso cachê aqui, esse último ano, foi 130 mil e a escola que gastou menos gastou 240 mil reais. Uma melhor estrutura pode evitar problemas como os que aconteceram este ano. 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas quando um carro alegórico da escola de samba Sangue Jovem atingiu a fiação elétrica na passarela do samba. Está se estudando, não pode chegar agora a sair atirando, dizer quem é culpado, se tem culpado, isso não existe ainda. Deixar as coisas rolar com calma, sabe? Uma hora a coisa termina aí, mas o carnaval ele tem que andar, a vida tem que andar, sabe? E se preparar para esse tipo de acidente ou incidente não acontecer jamais. Depois do intervalo, tem futebol no Caderno Regional, o melhor da Copa das Confederações. Em 2 minutos, nós voltamos já. Em meio aos protestos por todo o país, a Copa das Confederações continua. Ontem, em Fortaleza, o Brasil conseguiu sua segunda vitória na competição ao derrotar o México por 2-0. O comentarista esportivo Ricardo Pérez está com a gente para analisar os detalhes dessa partida. Ricardo, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Boa noite. O Neymar ontem fez a melhor apresentação com a camisa da seleção brasileira, se diria, Ricardo? Não, foi uma grande apresentação e realmente quando o resultado é positivo, essa apresentação aparece muito mais, né? Eu acho que o Neymar já fez grandes apresentações com a seleção brasileira, não só a de ontem. Mas como ontem o Brasil acabou ganhando 2-0, um belo gol dele, e depois uma grande jogada
no segundo gol, ele acabou entrando como destaque do Brasil na partida, e a gente não pode negar também que o bom desempenho do Neymar também é fruto de um bom desempenho do time, que tem melhorado, tem progredido e tem conseguido os resultados que não vinham conseguindo até então. Ele mostrou um pouco daquilo que, de uma certa forma, a torcida toda queria, né, Ricardo? Ver o Neymar jogando como ele jogou muitas vezes no Santos, principalmente, né? Exatamente. O Neymar, ele tem aquela magia, ele tem aquela maneira toda diferenciada de jogar, né? E que já encantou o torcedor santista, e por que não dizer o torcedor do futebol mundial. Quem gosta de futebol, arte, adora ver o Neymar jogando. Mas, ultimamente, não sei se é pelas essas transações com o Barcelona, se é pela essa mudança de vida, eu ainda não consegui perceber no Neymar uma grande felicidade por estar indo para o Barcelona, sinceramente, e acho que tudo isso interfere um pouco, né? O psicológico acaba interferindo na produção do jogador. Mas ontem, esses últimos jogos, ele tem deixado talvez isso de lado e conseguiu voltar a jogar um futebol alegre. O Filipão falou de entrosamento, talvez seja um pouco isso também, né, Ricardo? Porque, por exemplo, quando eu estava jogando no Santos, o Santos estava numa situação já difícil, né? Vamos dizer assim, o time do Santos, onde ele estava jogando nos últimos meses, não é um time dos sonhos de ninguém. E na seleção também faltava entrosamento, quer dizer, o Neymar depende um pouco também de ter parceiros, né, ali para trocar jogadas, tabelar com ele, não dá para... Porque era assim, o Neymar jogou mal, não é o Santos jogou mal. O Neymar não foi bem, não é a seleção não foi bem. Aí fica também, é uma responsabilidade que o menino não merece, né? Uma coisa curiosa que a gente percebe que aconteceu no Santos é que com a saída do Neymar, o time todo melhorou. O que eu acho que existia? Existia uma dependência psicológica de esperar o Neymar. Toca para o Neymar e vamos esperar o que ele vai fazer. Vamos esperar o que Uma transferência, né? É uma transferência de responsabilidade. Dá para o Neymar que ele resolve. E acho que ele saindo do time, todo mundo começou, se nós não corremos agora, vamos ser engolidos. E acho que na seleção brasileira, como você falou com propriedade, com o melhor entrosamento, com os jogos, com os treinamentos, a tendência natural é que o futebol dele apareça muito mais. Bom, pelo grupo do Brasil, Itália e Japão fizeram um grande jogo, né, Ricardo, lá em Recife, 7 gols, 4-3 para a Itália. Nós temos imagens também desse jogo. O que você achou desse resultado? Apesar da vitória, tomar 3 gols do Japão não é uma coisa muito... Olha, na verdade, eu acho que o resultado foi bastante injusto, porque o Japão, por vários momentos, pressionou e colocou a Itália na defesa, fazendo com que a Itália não conseguisse chegar no meio de campo. Acho que contou com a simpatia da torcida, por ser um time menos credenciado do que a Itália, e a Itália contou com a ajuda de um pênalti inexistente que o juiz deu para a Itália, porque aí, né, que foi bola na mão, a gente está vendo aí que foi bola na mão, o jogador japonês não teve a mínima intenção de tocar na bola. E outra coisa, o time do Japão melhorou demais. Eu acho que o Brasil até deu um pouco de sorte de pegá-los cansados, ainda com o problema de fuso horário, porque o suador que eles deram na Itália ontem foi impressionante. E o resultado, apesar de ter sido um jogo espetacular, com 7 gols e tudo, e não pode se negar o mérito da Itália, eu acho que o resultado mais justo ontem teria sido um 3-3. E teve uma grande chance também antes da Itália marcar. Duas bolas na trave. Exatamente. Exatamente. Bom, Brasil e Itália decidem a primeira colocação do grupo, sábado, 4 da tarde, jogando na Nova Fonte Nova, lá em Salvador. Quem leva? Brasil? Vai ser mais um jogo muito difícil, são 9 títulos mundiais que estarão em campo, né? E o futebol da Itália é sempre aquele futebol pragmático, de se defender bastante, aquele ferrolho e sair nos contra-ataques. Tem um jogador muito bom que é o Pirlo, mas eu acredito que o Brasil, na empolgação que vem, se jogar com o time completo, com o apoio da torcida, deve ganhar. Não vai ser um jogo fácil, mas ainda assim acredito no Brasil. Bom, pelo outro grupo, a Espanha aplicou a maior goleada da competição, que de uma certa forma já era esperado, né, Ricardo? Enfrentou o time mais fraco, que é o saco de pancadas, né, dessa Copa, que é o Tahiti, apesar de toda a simpatia da torcida pelo time do Tahiti, mas era absolutamente esperado, 10-0. Fato engraçado foi quando o Tahiti jogou com a Nigéria, até o goleiro da Nigéria falou, eu também estava torcendo para o Tahiti, é curioso. Eles são, eu não sei, às vezes a FIFA organiza, exige 1000 coisas para promover um campeonato, 1000 seleções,
1000 eliminatórias e acaba colocando o melhor time do mundo com um dos piores times do mundo, sendo que, por ser um time muito fraco, acaba angariando a simpatia do público, todo mundo torcendo para eles. Eles ainda também tiveram uma postura muito simpática de trazer souvenir para os times adversários, enfim. Mas não tem... Na verdade, você acaba realizando uma Copa com 7 equipes. Né? Exatamente, eles são apenas e a Espanha ainda jogou com o time reserva também, né, Exatamente, Ricardo? 10-0 com o time reserva, mesmo a torcida a favor, é muita distância. Eu acho que eles ficaram com medo até de gerar uma certa antipatia, né? Porque se entra com o time titular jogando a 100%, é 30-0. 30-0. É muita desproporção. Um país que não tem futebol profissional contra os melhores do mundo na atualidade, realmente é uma disparidade. É que nem a gente montar um timinho aqui e jogar contra o Santos, né? Exatamente, o time da Santa Cecília contra o Santos, aí não dá, né? Apesar que o futebol às vezes provoca situações muito curiosas de times muito fracos, mas aí no caso não dá muita diferença. Bom, para finalizar, Uruguai e Nigéria se enfrentam agora à noite, né, na Fonte Nova. A partida está em 1-1. Quem se classifica nesse grupo, você acha, Ricardo? Eu acho que provavelmente a Espanha. A Espanha já está classificada, né? E aí esse jogo aí é que vai estar decidido. Está 1-1 agora. Fica entre Uruguai e Nigéria a segunda vaga. Seria a segunda vaga. O Uruguai, com o futebol também, um futebol mais... Eu particularmente não simpatizo com o futebol uruguaio. Eu acho que o Uruguai confunde muito raça com violência. É um time que, quando começa a perder, perde os escrúpulos, começa a cuspir, chutar e fazer coisas que não são bonitas no esporte. E a Nigéria, que é um grande time, não tem títulos mundiais, mas a gente não pode esquecer que a Nigéria já foi campeã olímpica. A Nigéria tem um futebol, como todos os times africanos, bonitos de se ver, que às vezes... Que já foi uma grande promessa e que ficou um pouco abaixo da expectativa depois. Eles talvez não tenham conseguido repor a altura, vários jogadores bons que surgiram lá. E o futebol africano, às vezes, eles estão muito bem no jogo, começam a dar muito toque, às vezes cometem erros absurdos e jogam jogos vencidos pelo ralo. Ricardo Pérez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite a você e aos seus telespectadores. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Amanhã, as primeiras notícias chegam às 8 horas no Jornal Em Foque, com Francisco La Scala. À 1h15 tem o Redação Regional e à 1h30 o Painel Regional. Nós nos vemos amanhã às 7h30 da noite. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.